Na aula de análise de roteiro do dia 1º de outubro, a gente aprendeu sobre relacionamentos. Mas antes, nós fizemos o check-in, eles tinham essa preocupação de saber como é que a gente já está naquele dia. E depois o professor deu uma pequena dica sobre o objetivo. Se a gente estivesse estudando o objetivo, encontrássemos alguma dificuldade, ele falou pra gente fazer uma pergunta. Se fosse eu, o que que eu ia querer? Porque aí você começa a entender mais ou menos algumas coisas e você vai derivando, e você vai aprumando e até achar o objetivo para o seu personagem. E falamos sobre relacionamento. Ah, mas Pedro, eu já sei o que é relacionamento. Mas você sabia que para você estudar os relacionamentos no roteiro, você tem que estudar com todas as pessoas? E não são só as pessoas que você vai conversar, são pessoas de que você fala, são pessoas que não existem, é você com você mesmo. Os relacionamentos, eles são todas as relações que o seu personagem tem dentro do roteiro. E você tem, quais relacionamentos eu tenho no roteiro inteiro? Do trabalho, os amigos, vizinho, a pessoa que eu tenho uma fala. Por quê? Porque você vai começando a entender as características do seu personagem, como é que ele age, como que ele, enfim, se expressa, como que ele fala com uma pessoa estranha, como é que ele fala com uma pessoa que é mais próxima. Isso tudo você vai construindo as camadas do personagem. E quanto mais específico você for, melhor você vai conseguir entender o que motiva seu personagem. Então vai até o passado do personagem. Vai lá quando ele é criança. Ah, o roteiro não fala sobre os pais. Por que que ele não fala sobre os pais? Comentou a mãe uma vez? A mãe tá viva? Não tá? Tem contato? Não tem? Ah, tem uma namorada de não sei quantos anos, ele comentou uma vez em uma frase. Isso tudo você faz mais específico e mais você vai conseguir ter a noção do seu personagem também. E aí, pegando o roteiro de Gênio Indomável, o meu personagem, né, que é o Shan, ele tinha relacionamento com o Lambeau, com o Will, com os alunos dele, com a mulher dele, com a vizinha, teve o cara do bar, ou seja, são pessoas que tiveram poucas participações, pouca interação, mas faz parte de quem é meu personagem. Outra etapa dessa análise do relacionamento é você olhar a rúbrica e a fala. Então, assim, tem uma parte do meu roteiro, né, do meu personagem, que fala que o meu personagem ele é muito cansado, está muito cansado de dar aula, mas ao mesmo tempo ele se porta como se ele se importasse com os alunos. Então ele tenta chamar atenção, ele faz uma piada assim para pegar as pessoas de surpresa. Então assim, ele ainda está se esforçando. O que isso representa? Diz sobre o meu personagem, isso é importante também nos relacionamentos, porque ele está tentando passar para os alunos dele uma verdade que, na verdade, não existe. Ele não tá bem para dar aula, ele tá cansado de dar aula, mas mesmo assim ele tá ali tentando, se esforçando e tentando ser um bom professor, chamar a atenção dos alunos e interagir com os alunos. Na segunda parte dessa aula, a gente fez uma análise mais analítica. Como é que foi? Foram compostos de 3 partes. A primeira era 3 listas, que era o que eu digo sobre mim mesmo, o que os outros personagens dizem sobre mim e o que eu falo ou faço repetidamente. De novo isso, Pedro? De novo, para quê? Nessa etapa agora, a gente ia escrever cada linha que a pessoa dissesse da gente. Era cansativo, mas a gente ia ter mais noção. Com isso, a gente ia já começar fazendo os asteriscos, separando quem que falou para cada relacionamento, para cada pessoa que falou alguma coisa sobre mim. O que que eu falei de mim mesmo quando eu estava conversando com essa pessoa ou com uma outra pessoa. Então isso aí era o começo da análise do relacionamento também. A segunda etapa era pesquisar sobre o roteiro, sobre o roteirista, quando é que ele foi feito, tudo que a gente pudesse entender o roteiro. Então assim, era um roteiro de 1997, se eu não me engano, foi escrito pelo Ben Affleck e pelo Matt Damon. A história desse roteiro foi que o Matt Damon começou a escrever ele na faculdade, ele fez Harvard, ele começou a escrever nessa faculdade, acho que pro TCC, chamou um amigo dele e falou assim, irmão, tem uma parada legal aqui, vamos dar continuidade. E eles ganharam o Oscar de melhor roteiro. A terceira etapa é composta por algumas perguntas sobre o meu personagem, para ajudar a conhecer um pouco mais ele. E eu vou ler para vocês aqui agora. Qual é o nome do meu personagem? Esse nome tem algum significado especial? E aí usa a internet para você descobrir o significado do nome, foi o que a gente já tinha feito. Quantos anos você tem, o personagem, no início do roteiro? Em que ano ou anos seu roteiro se passa e onde? Quando você nasceu, em que ano? Onde você morava quando criança? Você se mudou? Seus pais estão vivos? Você tem irmãos e irmãs? Quais empregos você já teve? Quantos anos de escola você concluiu? Quais são os eventos significativos da sua vida? Encontre uma linha no roteiro que sintetize seu personagem. Quando você lê essa linha, ela realmente faz que você se sinta como o personagem. Em seguida, liste 4 palavras do roteiro inteiro que descrevam seu personagem. E aí, a gente tinha que responder isso na aula, se a gente não acabasse, ficava pro dever de casa. Como dever de casa, a gente ia ter que fazer o estudo do relacionamento de todas as pessoas. Então, por exemplo, o meu era o Sean, e aí eu ia fazer um relacionamento com o Will. Então, todas as frases que eu tivesse com o Will, eu ia entender, ia listar, ia fazer as pesquisas do o que eu digo, o que ele diz, tudo isso eu ia ter que fazer para eu entender como que era a relação minha do Will. E eu tinha que fazer isso para minha mulher, que ela não teve fala comigo, mas eu falava dela constantemente, falava coisas sobre mim em relação a ela. Eu tive fala sobre o meu pai, eu tive fala com o cara do bar. Então assim, tudo isso a gente teve que fazer, era uma lista muito grande.
Isso me ajudou a entender um pouco mais como eu me comportava para cada pessoa. E como bônus, o professor pediu pra gente fazer relacionamentos com alguns locais e alguns objetos também. Então, não é só relacionamento com as pessoas, mas com as coisas, com os objetos, né, com os locais. Então isso é importante também. E na próxima aula eu explico mais.